volto nessa comunidade para ajudá-los e tirar outros de lá, porque não adianta eu sair da favela e não voltar para tirar outros. Você tem que tirar outros, não tem que ser o discurso apenas não, tem que ter a prática. É como o Massivan, ele voltou para Irecê, onde ele veio, nasceu em Bahia, para me ajudar na Bahia a resolver os problemas durante as chuvas lá no sul da Bahia e daquela região de Irecê. Então, a gente volta para ajudar os nossos e tirar outros com a gente. Se eu falar para você que quando aconteceu aquela situação lá no sul da Bahia lá, eu cheguei a falar para minha esposa, que tá até ali com o meu menino ali no braço ali. Falei para ela, se aparecer uma oportunidade eu vou para lá. Eu tô falando isso porque eu sou de lá, eu nasci em Engenheiro de Brotas, sou de Lisboa, então por isso que a gente tá aqui nessa linha aqui. Em casa. Olha, foi falando, eu vou replicar uma frase que o Jordan Matheus, humorista de Salvador, falou no Conversa com Bial, me referindo a você. Se as pessoas e os ricos e a nata tá preocupado com os pretos que estão fazendo sucesso crescendo na vida, se prepara que tá vindo uma fila gigantesca de negrão, de negrona, de mulher preta, de homem preto, aí para fazer ainda muito mais. Massivan, vem cá. O que ele está enfrentando lá, com aquelas guerras de facções, com aquela marginalização que é imposta, às vezes, pelo próprio Estado, você enfrentou isso, Heliópolis. Você enfrentou isso, Capão Redondo, Jardim Ângela, Piraporinha, que chegou a sempre ganhar destaque em jornal nacional quase todos os dias e chegou a ser também já colocada como uma das favelas ou das comunidades mais violentas ao lado de Rio de Janeiro, com os morros. Como que foi naquele momento? Você veio para Cufa, você se ressocializou e você iniciou um trabalho pegando um momento complicado. Primeiro você tinha que ganhar a confiança das pessoas e mostrar que você já não fazia mais parte de um lado e você estava, na verdade, intermediando para que aquele lado onde você fez parte ou viveu aquele lado, recolocando você viveu aquele lado, mostrar que dá para sair dali e vir para cá. Como que você pegou aquele momento de criminalidade em alta e o Estado e a mídia oposta fazendo apologia e colocando ainda mais lenha na fogueira, querendo mostrar que de verdade a favela estava errada. E não era bem isso. A favela estava sendo hostilizada também. É isso, como o Márcio falou, acho que a própria Aline falou, a gente tem sempre que estar provando. Todos os dias a gente tem que provar que a gente é capaz, que a favela é capaz, que a gente é capaz de reinventar. Isso a gente já está de praxe, a gente já está acostumado. Né? Quando a gente falou, o período de pandemia que a gente sofreu, todo mundo sofreu. Mas a favela já vinha sofrendo isso. A gente, na verdade, a pandemia ela só serviu para escancarar a realidade e o distanciamento que tinha do asfalto para a favela. Né? E num período como esse, que a gente sabe que não só em São Paulo, mas a própria Bahia que está vivendo agora, mas o estado de São Paulo, como você falou, viveu um período difícil. Eu acho que assim, primeiramente, foi um trabalho de conscientização e de mostrar mesmo o que você estava ali, para que você estava ali. E eu acho que isso foi com os projetos sociais que a CUFA fez, né? Se você olhar hoje em dia no YouTube, aí você vai ver milhares de coisas que a CUFA construiu, de oportunidades que a CUFA levou, de pessoas que a gente revelou. Então assim, primeiro contato nosso, e aí o Celso muito inteligentemente, quando eu te falei que a gente pega alguma liderança, a gente prefere formar a liderança da favela, como foi aqui em Ribeirão. Eu lembro quando foi pra gente fundar a CUFA, ou pelo menos começar uma ação com a CUFA de Ribeirão, nós não procuramos o poder público e nem procuramos nenhuma associação. A gente procurou uma liderança que era referência na cidade, que tinha uma abertura nas favelas, que ele podia dialogar com as favelas, podia dialogar com o poder público e sem se envolver. Que é isso. Sem imparcial. Exatamente, sem imparcial. E isso que é o trabalho que a gente conseguiu no Rafa. Né? O Rafa, brilhantemente, ele abraçou a CUFA, ele entendeu o que era a CUFA, e ele levou a CUFA ao ponto que levou hoje. Hoje a gente está participando de uma feira que ela é referência no mundo inteiro. Que eu falei para a Aline, eu falei, o sonho de São Paulo, da capital, é ter essa feira lá. E a gente tem o privilégio de sair da capital, vir aqui curtir um momento como esse, dialogar com as pessoas e entender o tão grandioso é uma ação como essa, um evento como essa. E o trabalho que a gente fez foi isso, é o trabalho que a gente ainda faz, né? Quando a gente entra em Paraisópolis, quando a gente entra em Heliópolis, quando a gente entra em Brasilândia, a violência ainda faz parte do cotidiano da favela. Só que é isso, a violência. É 0,0, tem muito mais coisas mais bacanas. E o que a CUFA faz é isso, é mostrar para o poder público que tem isso. E quando você mostra isso, não aparece o crime, porque o crime não tem. Exatamente. Eu tive, vou utilizar o termo honra, eu tive a honra de ser o último podcast de forma assim, livre de entrevistar o Rafael.
E desde o acontecimento, eu não sei explicar o motivo, eu ainda não consegui realizar outra entrevista. Ainda não tive outra entrevista, não tive outro podcast após o podcast do Rafael. E ele menciona isso. Ele menciona como foi procurado pela CUFA. Ele menciona como que foi o primeiro trabalho com a CUFA. Ele menciona como que vocês chegaram até ele, que realmente não teve nenhuma interferência política e não teve nenhum, vamos dizer assim, apadrinhamento político de chegar, não, chama esse aqui. Não foi dessa forma. Aline, no momento de pandemia, vocês tiveram importância muito grande em algumas favelas de Ribeirão Preto. Dona Adria, ela pode me confirmar, são 101 favelas em Ribeirão Preto, sendo a primeira favela da Mangueira, né, que surgiu em 1900 e mais de 60 anos. Primeira favela da 79. E ela até a primeira moradora, ela já veio aqui no nosso estande fazer essa visita. Sim. Eu quero deixar registrado, é a Dona Maria, foi a primeira moradora e ela teve o filho dela lá. Olha isso. Ela teve que ir pra lá por condições de falta de... Ou ela se alimentava ou ela pagava aluguel. Né? Nem saneamento básico tinha, nada, zero, da terra. E ela teve o filho lá dentro da favela. Entendi. Aí assim, o Ribeirão Preto tem 101 favelas. Registradas né? são 87. Certo, Né? mas no nosso conhecimento e no nosso mapeamento... No mapeamento que a gente fez, né, com a Data Favela, que também é da CUFA, ela está gerando 130 favelas. Entendi. Daí ainda muito além do que a gente está mencionando. O que eu vou te perguntar, Aline? O trabalho que vocês fizeram no momento de pandemia, vocês têm registrado, e vocês entregaram kit gás, cesta básica. A nossa primeira ação foi Sim. com o gás, né? Que foi daí que surgiu. O Rafael já estava, ele trabalhou com a música, né? Sempre foi articulado na área da música. Então o primeiro projeto dele foi quando nós estávamos vivendo pela música, né? E estava numa grande sessão, ele tinha acabado de fazer o CD dele e a nossa intenção era ir para São Paulo, né? Mostrar o trabalho dele. Teve gravação e tudo mais aqui. E aí ele chamou o Dedé para conversar e ele teve admiração pelo trabalho da CUFA, né? E ficou meio que ali e tal. Ficou quietinho a conversa no WhatsApp, no Insta. E aí surgiu outro trabalho, ele era terapeuta e ele estava até morando em Pirapozinho na época. E aí o Dedé chamou perguntando se ele tinha interesse ainda em realizar a ação com a CUFA. É claro que eles foram dar uma pesquisada, falando, vamos ver de onde vem esse preto aí que está querendo trazer a CUFA para Ribeirão. E aí fizeram toda uma pesquisa. Ele menciona isso, ele falou, esmola demais, o Santos confia. Demorou um tempo para me procurar, do nada, falou, e aí, você ainda quer? Tipo, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, que ficou estranho. Porque aí foi fazer uma pesquisa, tem a Adria, que é a tia dele, né, que tá aqui, fundadora da Casa da Mulher, né, a Adria. Eu vou deixar até ela abrir a fala para falar um pouco sobre a passagem, o porquê por que tá no DNA do Rafael isso, né? Então ela vai poder falar um pouco melhor, né, sobre essa passagem da família, né, do avô. Por favor, tia. Dona Adria, por favor. Palmas para a Dona Adria, gente, por gentileza. Boa noite para todas, todos e todas. A importância desse espaço favela. É um sonho de muitas pessoas de Ribeirão Preto, dos moradores das favelas de Ribeirão Preto. Eu sou fundadora da Casa da Mulher, estou presidente atualmente da Casa da Mulher e faz 23 anos que nós trabalhamos com pessoas da favela, mulheres da favela, mulheres em situação de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. Mas quando o Rafa coloca que essa DNA, Rafa, porque eu venho de uma família preta de Ribeirão, meu pai vindo de Araraquara, servindo na Segunda Guerra Mundial, e ele conheceu o que era ser sofrimento, porque meu pai vem de fazenda, toda a minha família, como a família é todo preto, né? Vem de fazenda, da área agrícola,
E a família do meu pai foi uma família muito rígida, no sentido de você pode ser, você pode fazer, você pode, né, ir para onde você quiser. E esse ensinamento fez com que meu pai passasse isso para a gente. Meu pai na Segunda Guerra Mundial, no Rio Grande do Norte, né, que foi para lá, que foi o soldado de São Paulo para a base do Rio Grande do Norte. Lá ele conheceu minha mãe, se casou, e depois de mais ou menos uns 12 anos, 13 anos, ele retorna para São Paulo. Porém, lá no Rio Grande do Norte, meu pai já era uma pessoa ativa no sentido de ter espaços para os soldados. Ele cria, junto com um grupo, a Associação dos Soldados, Cabos e Soldados do Estado do Rio Grande do Norte. Chegando em Ribeirão Preto, meu pai sentiu falta também no trabalho social, e meu pai trabalhou muito com outros pretos daqui de Ribeirão Preto, de se criar um clube para a população negra, que foi o Clube José do Patrocínio, que depois de um tempo não existe mais. Mas por que esse clube? Porque justamente a população negra, ela era proibida de se filiar a clubes da cidade. Ela não podia estar, a família negra não podia estar nos clubes de Ribeirão Preto, que era somente para brancos e para elite. E com isso surgiu a ideia de se criar um clube em Ribeirão Preto. Quando eu fiz a minha fala aqui, 3 minutinhos, Rafa. Quando eu fiz a minha fala aqui essa semana sobre a questão do racismo, né, junto com mais 2 companheiros, eu me referi a esta praça dos anos 70, que nos anos 70, essa praça, quando eu falei, o racismo está ainda instalado nessa cidade. A Feira do Livro sempre foi uma feira racista, que nunca permitiu que a população negra entrasse, permeasse ou estivesse nessa feira como protagonista e não somente como ouvinte, né? E através da CUFA, esse espaço foi conquistado, um espaço que nós temos que segurar, abraçar, porque ele tem que permanecer. Porque aqui nós estamos falando de nós. E nós temos que falar de nós, não permitir que outras pessoas falem de nós e escrevam a nossa história. Isso é são coisas nossas. E quando, né, nos anos 70, essa praça era dividida, nesta rua aqui, era o FUT. O que é FUT? É o passeio. O passeio dos homens e mulheres pretas, do Teatro do Pinguim até aqui a Visconde-Uma. E do outro lado, Duque de Caxias, era o passeio dos brancos. Também aí do Parace até a Visconde-Uma. Ai de nós se atrevesse a passar para o outro lado. Mas quem eram essas mulheres e esses homens que estavam nesse fluxo, os homens negros e mulheres negras? Maioria, 99% empregadas domésticas. Eram minhas amigas. Naquela época, eu era uma das poucas negras que estudava aqui em Ribeirão Preto. Mas eram minhas amigas. Era com elas que eu me identificava, minha família se identificava. Porém, esse percurso era permitido somente no sábado. No domingo, essas mulheres eram trabalhadoras aqui da praça. Essas mulheres estavam no fogão, na cozinha, o babá. Porque aqui nessa região, da Praça 15 até a 9 de julho, morava a elite de Ribeirão Preto. São histórias que nós temos que contar para a gente sentir o que é a cidade e o que faz a cidade. E a ausência das políticas públicas. E também, né, a anuência somente do povo que é solidário. Porém, o próprio Estado, ele exclui o povo pobre e o povo negro. E tudo isso que eu estou colocando são reais. Eu vivi isso, como os companheiros que estavam aqui essa semana também viveram.